Na semana passada nós começamos a conversar sobre a igreja para a cidade e nós falamos que há um grande desafio para todos nós, igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Esse desafio que nós temos é o mesmo desafio que a igreja teve no seu começo. Quando a igreja primitiva, os primeiros irmãos nossos começaram a servir ao Senhor, eles se defrontaram, com uma força muito grande contra a igreja, contra os servos do Senhor. A igreja parecia pequena diante do poder do império, que queria acabar com ela. Mas a igreja, ela respondeu. E a resposta da igreja de Jesus foi: vocês são grandes, mas nós somos maiores do que vocês, porque nós somos o reino de Deus. No mundo que nós estamos vivendo hoje, os desafios da igreja são muito grandes. Os desafios para a igreja são muito grandes. E muitas vezes nós, igreja de Jesus Cristo, nos sentimos pequenos diante do tamanho do desafio, do tamanho da força que vem contra nós, contra a igreja. Há um trabalho muito grande contra a igreja no mundo hoje. E muitas vezes nós nos sentimos pequenos diante desse desafio. Qual que é a resposta que nós, a igreja de Cristo, devemos dar hoje? A mesma que os nossos primeiros irmãos deram. A força que vem contra nós realmente é grande. Mas o reino de Deus é maior. O reino de Deus é maior. Tá? Essa foi a palavra que nós ouvimos na semana passada. Um resumo bem resumido, para não ser redundante para vocês. Hoje eu quero conversar um pouquinho, continuar a nossa conversa a respeito da igreja para a cidade. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito de um personagem do Antigo Testamento. Jonas é um livro pequeno, livro do profeta Jonas. Não se fala muito a respeito dele, mas é uma história muito interessante. Jonas, ele era um homem de Deus, ele era um profeta, ele servia a Deus. Naquele tempo, Jonas morava num determinado lugar, e naquele lugar onde ele morava, onde ele habitava, ele recebeu uma palavra de Deus, e Deus disse para ele: vai para a cidade de Nínive. Você vai para a cidade de Nínive, e lá você vai anunciar a minha palavra. Nínive era uma cidade muito grande para aquela época, para o tempo. Era uma cidade muito importante, era uma cidade também muito violenta. Era uma cidade com muita promiscuidade, era uma cidade muito difícil. E a resposta de Jonas para Deus não foi a resposta que Deus esperava, Deus pediu para que Jonas fosse até Nínive e anunciasse lá a palavra, proclamasse a palavra na cidade de Nínive. E diz o texto bíblico que Jonas, ele pegou a sua mala, se arrumou e pegou um navio e foi para Tarsis, para um outro lugar. E diz que ele fugiu da presença de Deus. E aí acontece um monte de coisa que a gente vai estar, algumas coisas que a gente vai estar conversando aqui, tá? O que essa história tem a ver conosco? O que a vida de Jonas tem a ver comigo e com você, com a gente que é a igreja de Jesus? É que, da mesma forma que Jonas, ele era um vocacionado, Jonas, ele recebeu de Deus um chamado para ser um instrumento para a cidade, eu e você também fomos chamados para a cidade. Jonas foi chamado para a cidade. Deus disse: olha, você vai pregar na cidade. Não é para você sair da cidade, é para você entrar na cidade. Não é para você se esconder da cidade, é para você aparecer na cidade. Não é para você negar a cidade, mas é para você ir até a cidade
e proclamar e anunciar. É Deus dizendo para o seu povo: não é para vocês ficarem escondidos, é para vocês irem para a cidade. Há uma cidade que precisa ser salva, há uma cidade que precisa ser transformada, há uma cidade que precisa ser ganha, há uma cidade que precisa ser mudada. E Deus, Ele quer usar a tua vida. Essa foi a palavra de Deus para Jonas. Olha, você vai para a cidade, porque lá na cidade eu quero te usar. Lá na cidade eu quero que você seja um instrumento nas minhas mãos. E a resposta de Jonas é que ele fugiu para um outro lugar. Diz o texto bíblico no versículo 3 que Jonas foge para um outro lugar. Eu quero trazer isso para a nossa vida, porque nós, a igreja, nós fomos vocacionados para a cidade. Nós recebemos um chamado de Deus para sermos instrumentos de Deus na cidade. Você é um cristão, você é uma cristã, você é a igreja. Eu disse semana passada, quero repetir, a igreja não é essas 4 paredes. A igreja não é a estrutura que nós temos, os ritos que nós produzimos aqui. A igreja somos cada um de nós. Você é a igreja de Jesus. E Deus, Ele te colocou na cidade. Deus, Ele te colocou num determinado lugar. E aonde Deus te colocou para você ser um instrumento da graça dEle, para você proclamar o reino dEle. Agora o que acontece com a gente é que a gente muitas vezes foge do propósito de Deus para a nossa vida. A gente foge da vocação que nós recebemos de Deus. Nós fugimos do chamado de Deus que nós temos para a nossa vida. Eu digo para você, irmão e irmã que está aqui, que não são poucos, e talvez você diga: pastor, o senhor tem certeza, o senhor tem razão, porque eu sou uma dessas pessoas. Eu digo para você que não são poucas as pessoas que estão na igreja, mas que estão fugindo do propósito e da vocação que recebeu de Deus. Eu chego a dizer para você que mais de 50% da igreja de Jesus está vivendo fora do propósito de Deus. Está fazendo aquilo que Deus não chamou para fazer, e não está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. A cidade foi plantada nesta cidade com o propósito de abençoar esta cidade. Se Deus quisesse que nós fizéssemos outra coisa, ou que nós abençoássemos um outro lugar, essa igreja não seria aqui onde ela está. Quando nós queremos entender o propósito de Deus, o que Deus quer para nós, a primeira pergunta que nós temos que fazer é essa: por que Deus nos colocou aqui? Porque esse é o primeiro sinal. Para eu entender qual que é a missão de Deus para essa igreja, para nós que estamos aqui reunidos, nós todos formamos uma só igreja. Nós somos a igreja. Igreja são pessoas. Eu e você, nós somos a igreja de Jesus. Qual é a nossa vocação? A gente começa a entender qual é a nossa vocação quando nós entendemos aonde nós estamos. Nós estamos aqui, onde Deus nos colocou. E há desafios enormes e tremendos que Deus quer trabalhar e agir através da minha vida e da tua vida, para a gente conseguir vencer. Há desafios extraordinários na cidade. Enquanto nós estamos aqui, há questões que precisam ser trabalhadas, pessoas que precisam ser transformadas. Há muita coisa que a igreja de Jesus foi chamada para fazer, e a igreja de Jesus não pode fugir da sua vocação. Irmãos, nós fugimos da vocação, Fabiano, até fazendo coisas certas. Por exemplo, eu posso fugir da minha vocação ficando aqui dentro da igreja. Gostoso ficar aqui dentro da igreja cantando, adorando. O louvor hoje foi maravilhoso. É gostoso você ficar cantando, você ficar levantando as mãos, você ficar exaltando a Deus, ouvindo palavras, sentado onde você está. Essa é uma parte. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é um chamado. A igreja não termina aqui. A igreja, ela começa aqui. A igreja não é o nosso ponto de chegada, a igreja é o nosso ponto de partida. É daqui que nós saímos para abençoar o mundo. É daqui que nós saímos para transformar o mundo. É daqui que nós saímos para curar o mundo. A realidade é que a igreja de Jesus é uma igreja de um monte de Jonas.
Um monte de gente que está vivendo fora do plano, do propósito, da razão de ser. Deus, quando Ele criou você com um propósito. Há algo extraordinário. Gente, isso é maravilhoso. Deus, quando Ele criou você, Ele te deu um propósito. Ele colocou um sonho. Tem um sonho de Deus dentro de você, dentro do teu coração, dentro da tua vida para ser realizado. Nós passamos grande parte da nossa vida querendo resolver questões pessoais e particulares nossas. Tudo bem, é uma parte. Realmente, a gente tem que batalhar para resolver nossas questões. Mas quantas pessoas não estão perdendo praticamente a sua juventude, estão perdendo o seu tempo de forças, que poderia estar sendo usado como instrumento das mãos de Deus, para fazer algo diferente, para fazer algo de valor, e está ali apenas inseridos nas suas questões particulares, nas questões da sua própria vida, e não se desgasta para cumprir o propósito de Deus, o chamado que recebeu de Deus nessa terra. Igreja de Jesus Cristo, irmãos, não é um bando de pessoas, um grupo de pessoas que se reúne no lugar para ficar cantando e sentado ouvindo palavra o tempo todo. Essa é uma parte muito importante, isso é essencial na vida de todos nós. Mas igreja, ela acontece quando nós saímos daqui. Igreja acontece quando você está lá no teu local de trabalho. Igreja acontece quando você está lá na tua escola. Igreja acontece quando você está lá na tua casa, com a tua família. Igreja acontece fora dos portões. A igreja acontece lá. A verdade é que Jonas, ele fugiu. E aí a gente encontra muitas razões para a nossa fuga, né? Às vezes a gente fica colocando desculpas nisso, naquilo, na vida, nas situações. E na verdade a realidade é que nós estamos fugindo de Deus. Nós estamos fugindo do propósito que recebemos de Deus. Irmãos, nós não estamos nesse mundo a passeio. Nós estamos aqui para servir a Deus. Eu não sei qual é a tua responsabilidade com Deus, mas se você é um servo de Deus, se você é a igreja de Jesus Cristo, irmão, nós não estamos aqui apenas para sermos abençoados, para ficarmos engordando na nossa vida espiritual. Não estamos aqui, irmãos, apenas para nos sentir bem, para nos sentirmos acomodados, para nos sentirmos tranquilos, felizes, prósperos. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para gastar a nossa vida para a glória e para a honra do Senhor, para o louvor de Deus, para transformar e para mudar a realidade do lugar onde nós estamos inseridos. Nós estamos aqui para ser o sal da terra, e para ser o sal da terra, irmão, nós precisamos estar lá temperando a terra. O sal precisa estar fora do saleiro, porque o sal dentro do saleiro, ele fica ali guardado. A igreja que é o nosso saleiro. Nós estamos aqui, mas nós precisamos sair daqui daqui a pouco para temperar a nossa casa, para temperar o nosso local de trabalho, para temperar a nossa escola, para temperar a vida, os relacionamentos aonde nós estamos indo. Estamos sendo chamados por Deus para colocar sabor nessa terra, o sabor do reino de Deus. Não dá para ficar fugindo o tempo todo. Não dá para ficar se escondendo, se esquivando de Deus o tempo todo. Deus está te chamando faz muito tempo. Não podemos ficar fazendo como fez Jonas. É interessante porque Deus fez com Jonas o que acontece conosco. Deus, ele resgata Jonas através de uma tempestade. Deus resgata Jonas através de uma tempestade. Deus permite uma tempestade na vida de Jonas, e através dessa tempestade ele acaba caindo no mar, e um grande peixe engole ele, e ele passa 3 dias dentro daquele grande peixe até que ele é cuspido em Nínive. Deus restaura Jonas através de uma tempestade. Irmão, irmã que está aqui, tem vezes que a única forma que tem de Deus nos colocar de novo no centro da vontade dele, no caminho, é através de uma tempestade. Deus já falou, Deus já deu recado, Deus já conversou com a gente, Deus já insistiu, e agora Deus diz: olha, agora é a tempestade. E eu poderia aqui
ouvi testemunho de muitos irmãos e irmãs da igreja, como que as tempestades foram-lhe abençoadoras para colocar a sua vida no caminho. Não são poucas as pessoas que estão aqui sentadas, eu olho para vocês, eu conheço a história de muitos de vocês aqui. Não são poucas as pessoas que estão aqui dentro, que estão no caminho do Senhor por conta de uma tempestade. Deus restaura a nossa vida através das tempestades, quando nós somos desobedientes à visão de Deus. Eu gosto muito da palavra de Paulo, quando ele vai conversar com o rei Agripa, Atos capítulo 26 ou 27, e quando ele está falando com o rei Agripa, ele diz assim: eu não fui infiel à visão que eu recebi. Eu não fui infiel. O apóstolo Paulo está se defendendo diante do rei Agripa. E ele diz: eu não fui infiel à visão que eu recebi de Deus. Irmãos, às vezes nós nos orgulhamos da visão que Deus deu para a nossa vida, mas nós não estamos sendo fiéis à visão que recebemos do Senhor, ao chamamento que nós recebemos de Deus para a nossa vida. Nós não estamos sendo fiéis ao chamado que recebemos do Senhor para a nossa vida. Igreja, irmãos, reino de Deus, é uma comunidade de servos. É uma comunidade de pessoas que estão caminhando onde o propósito é fazer a vontade de Deus. Onde o propósito é implantar o reino de Deus. Nós não vamos conseguir implantar o reino de Deus na sua totalidade aqui nessa terra. Mas nós podemos trazer para a comunidade, para o lugar onde nós vivemos, muito do reino de Deus. Nós podemos trazer o reino de Deus à terra. Nós vamos cantar um cântico no final que fala isso, né? A oração do Pai Nosso. E diz assim: Senhor, eu quero trazer o teu reino, eu quero trazer o céu para a terra. Eu quero trazer o céu para a terra. Sabe, irmão, sabe qual que é o problema da igreja? O problema da igreja é que muitas vezes nós queremos por céu. Já viu? Não é gostoso? Pastor, eu me senti no céu. Nós queremos o céu. Nós queremos o céu. Nós queremos a glória. Nós queremos o céu. Nós queremos aquele sentimento do céu. E na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensina diferente. Ele diz: não, vocês têm que ir para a terra. O céu tem que ir para a terra. Não é a terra que vai para o céu, mas é o céu que vem para a terra. Vocês são a expressão do céu. E vocês vão vir para a terra, para a cidade, para abençoar e para transformar a cidade. A cidade não vai ser a mesma depois que vocês passarem por ali, porque vocês vão mudar a realidade da cidade. É mais ou menos aquilo que aconteceu com Jesus e os 3 discípulos quando eles subiram para o Monte da Transfiguração. E foi muito gostoso, eles montaram uma cabana, ficaram um tempo lá. E depois, na hora de descer, Jesus falou que estava na hora deles descerem. E aí os discípulos falaram assim para o Senhor: vamos ficar aqui, vamos descer mais não. Tá bom demais aqui. Irmãos, quantas vezes a gente não quer ficar no monte e não quer descer nunca mais? Jesus diz: não. Ainda não é a hora da gente usufruir de tudo isso eternamente. Agora nós precisamos descer porque há muito trabalho para fazer. Há muito trabalho para fazer. E quando eles descem, eles encontram um monte de pessoas endemoniadas e pessoas que precisavam ser libertas, ser curadas, e pessoas que precisavam de uma palavra. Jesus estava dizendo: o céu precisa vir para a terra, e a manifestação do céu é você. Você é a manifestação do céu nessa terra. Você é o instrumento de Deus, você é a expressão do reino de Deus nessa terra. Aonde Jesus entrava, tudo ficava diferente. Aonde você entra, tudo fica diferente, porque você é um instrumento de Deus, porque você é o corpo de Cristo nessa terra, porque você tem uma mensagem que transforma e que muda a vida das pessoas, porque o Espírito Santo está habitando em você, e você foi tomado por esse poder e por essa graça, você foi embriagado pelo poder do Espírito Santo, encharcado pela graça de Deus. Há um poder extraordinário na tua vida, e por onde você passa, o reino espiritual, os demônios vão abrindo espaço
espaço para você passar, porque é um poder de Deus que está sobre a tua vida, e a igreja não pode ficar acuada, escondida, a igreja não pode ficar num lugar especial. O lugar da igreja é o lugar onde Deus tem nos colocado, o lugar da igreja onde está manchado, onde está sujo, onde está podre, onde está fedendo. A igreja precisa ir nesses lugares, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja está avançando. Você é a igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus, Ele trabalha na nossa vida através das tempestades. Os maiores testemunhos que nós temos são como que Deus trabalhou na nossa vida na tempestade. Como que Deus trabalhou na minha vida na tempestade. Como que Deus moveu a minha vida na tempestade. O que eu quero dizer, irmãos, é que como Deus amou Nínive, Deus ama essa cidade. Como Deus amou Nínive, Ele ama essa cidade. E uma outra coisa, como Deus vocacionou Jonas, Ele também te vocacionou. Da mesma maneira que Deus chamou Jonas, vocacionou Jonas, Deus, Ele também te vocacionou. Olha o que diz Jonas, capítulo 3, os versos de 1 a 6. Eu vou ler aqui, tá? Vou colocar aqui na frente. Você pode acompanhar aqui na frente. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, e desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza. Olha o que aconteceu com Jonas. Olha aqui para mim. Deus chama Jonas e diz: olha, vai para a cidade e muda a realidade daquela cidade. Gente, olha aqui para mim. Deus falou para Jonas: você vai para a cidade e você vai mudar aquela cidade. Aí o que Jonas fez? Ele pegou e foi para outro lugar. Fugiu da vontade de Deus. Aí Deus restaura Jonas. Como que Deus restaura Jonas? Através de uma tempestade. Deus restaura Jonas através da tempestade. Jonas agora, depois que ele passa por essa situação, Deus fala com ele de novo. Diz o texto bíblico. O texto começa dizendo assim: Deus falou pela segunda vez com Jonas. E Deus diz: olha, Jonas, você vai lá e você vai falar. E ele vai e ele fala. E é interessante porque Jonas fala e o incrível acontece. Eram 120 mil pessoas que moravam naquela cidade. E todos se convertem. Todos se convertem. O texto bíblico diz que inclusive o rei. Há uma transformação, há uma mudança naquela cidade. Deus usa o seu servo. Gente, isso é maravilhoso. Porque Deus, Ele trabalha na nossa vida, mesmo que você tenha negado o teu chamado até hoje. Mesmo que você já tenha passado por algumas tempestades e ainda não tenha aberto os teus olhos, que Deus quer te usar para a obra dEle nessa terra. Deus, Ele continua na expectativa do teu sim, para o teu chamado. De você ser um instrumento da graça de Deus aonde Deus tem te colocado. Você não está aqui para eu ficar fazendo mimos de você, com palavras que te emocionam, que te fazem chorar e que faz você ir para casa achando que tudo na tua vida vai ficar bem. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós somos soldados. E soldado se prepara para uma batalha. Nós somos lavradores. E lavradores, eles escolhem a semente e eles pegam essa semente e saem plantando e chorando, andando, plantando e chorando enquanto semeia, crendo que com alegria vai trazer os seus feixes. Nós somos lavradores.
Nós somos o povo de Deus. E nós temos uma obra para ser feita. Nós não somos apenas comedores de bênção, viciados em bênçãos. Nós não somos apenas pessoas que vêm para a igreja apenas com o propósito de receber e de que Deus faça alguma coisa na nossa vida, não. Nós agora, uma vez chamados, uma vez transformados, nós agora vamos nos levantar e vamos abençoar uma multidão de gente. Deus, Ele te chamou, assim como Deus chamou Jonas, Deus, Ele te chamou. E se você não atendeu o chamado de Deus, Deus, Ele continua te chamando. E se você disser sim para Deus hoje, Deus vai abençoar a tua vida e você vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. No verso 2 do capítulo 2, tem uma frase que diz assim: na minha angústia. Quando ele está dentro daquele grande peixe, ele ficou desesperado. Ele diz: na minha angústia, no meu desespero. A palavra angústia é aquele mesmo sentimento que passa, se você for procurar lá nos textos mais antigos, é aquele mesmo sentimento que passa uma mulher que está tendo o seu nenê. É aquele mesmo sentimento do parto. Hoje tem a cesariana, tudo, mas no passado não tinha. Aquela dor, aquele sentimento, aquela ansiedade, aquela expectativa. É essa palavra que ele utiliza aqui. Ele diz: no meu desespero, na minha angústia, na minha expectativa, Deus falou comigo. Deus trabalhou meu coração. Através dos nossos sofrimentos, Deus nos prepara. Gente, como a gente pode crescer nos tempos de sofrimento da nossa vida. Eu estava esses dias lendo, eu não estou lembrando agora quem que era, mas é um desses homens de Deus aí na história, esses grandes pregadores. E ele dizia o seguinte: eu oro para que Deus me ajude, para que eu não perca a oportunidade de crescer em nenhum dos meus desesperos. Eu quero aproveitar todas as minhas tempestades para crescer. Porque, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer, todo mundo aqui comigo. As tempestades que eu e você passamos na vida, elas não estão fora do controle de Deus. Por isso que Jesus, quando os seus discípulos estavam desesperados no barco, Jesus falou para eles: vocês não têm fé? Senhor, mas nós estamos afundando. Mas vocês não têm fé? Vocês não entendem que um dia eu recebi vocês e eu sou o Senhor de vocês e eu estou cuidando de vocês? Vocês estão com medo do quê? Vocês estão com medo de quem? E eu pergunto para você hoje que está aqui: você tem medo de quem? Eu tenho medo de quem? Se o Senhor está conosco. O apóstolo Paulo chega a gritar numa das suas cartas, ele diz assim: ó morte, aonde está a tua vitória? A morte foi tragada pelo sacrifício de Cristo na cruz. A morte já não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós vencemos a morte, nós triunfamos sobre a morte. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Não precisamos ter medo da morte, não precisamos ter medo do sofrimento, não precisamos ter medo dos tempos de angústia, não precisamos ter medo das tempestades, não precisamos temer os levantes do inimigo contra a nossa vida, porque nós sabemos que a nossa vida está segura em Cristo. A nossa vida está segura em Cristo e somente em Jesus, e ninguém pode arrebatar a nossa vida das mãos dele. E se ele permitiu que alguma coisa acontecesse, que a gente passasse por algum caminho, pode ser que a gente nunca entenda o porquê que a gente passou naquele caminho. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza: ele estava conosco o tempo todo. E todo o caminho que nós passamos é a oportunidade de crescer. Todo o caminho que você passa é a tua oportunidade de crescer, de melhorar. O sofrimento, ele nos revela.
Eu acho interessante porque, gente, presta atenção no que eu vou te dizer. O sofrimento, ele tem uma coisa muito legal que ele faz conosco. Não é bom, não é gostoso. Eu também não gosto de sofrer, não. Não sou bobo. O sofrimento, ele mostra para nós as nossas deficiências, nossas dificuldades de caráter. Ele mostra as nossas limitações. O sofrimento, ele revela para nós. E ele pode ser muito útil na nossa vida se nós soubermos olhar para ele. O sofrimento, ele nos torna servos de Deus. Sabe quando você diz para Deus, Deus, eu não tenho mais no que me agarrar, a não ser em Ti. Hoje, a igreja de Jesus Cristo dos nossos dias, presta atenção, a igreja de Jesus Cristo dos nossos dias, hoje aqui, essa igreja que está vivendo hoje no mundo, ela está apegada a muitas coisas, a muita segurança. Sabe, eu vou te provar isso. Quando qualquer coisinha sai do lugar, por exemplo, o Fabiano perdeu o emprego, já vai dar um desespero na nossa alma. De vez em quando dá um desespero na nossa alma. Parece que alguma coisa quer tomar a gente e dizer, não, agora é o fim, não vai conseguir, já tem uma idade, já não sei o que lá. Espera aí. Espera aí. Viu? Olha aqui para mim. Então, a gente, sabe, hoje a gente diz assim, confio em Deus, confio em Deus, confio em Deus, mas enquanto está tudo bem, né? Na hora que alguma coisa sai do trilho, a gente desespera. Agora, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, a gente se torna muito servo de Deus. A gente busca a Deus de maneira desesperada. Eu vou no culto quarta-feira, vai ter vigília, eu venho na vigília, vai ter e tal, e pai, e tal, estou precisando, eu vou buscar a Deus. Oro e leio a Bíblia, e vou ler a Bíblia, e eu leio os textos bíblicos, decoro os textos bíblicos, porque eu estou passando por um tempo difícil. Quando a gente aprende a ser servo no tempo do sofrimento, isso nos ajuda muito. O sofrimento também nos torna mais sensíveis às pessoas. Quem sentiu uma dor sabe o que quer sentir essa dor. Por exemplo, uma pessoa que perdeu alguém querido, o dia que estiver diante de alguém que está passando por uma perda, ela sabe o que é perder. Uma pessoa que passou por uma depressão profunda, quando ela encontra uma outra pessoa que está numa depressão profunda, ela sabe o que a pessoa está dizendo. Ela sabe o que a pessoa está passando. Ela nos ajuda, irmãos. Nós podemos usar as dificuldades que nós tivemos na nossa vida para ajudar pessoas. Eu já falei para vocês aqui, eu conheço pessoas que foram violentadas quando eram crianças e hoje trabalham como missionários, servos de Deus nas igrejas, ajudando crianças que são violentadas, ou crianças a não serem violentadas. Pessoas que vieram de uma miséria, de uma pobreza, e que conseguiram construir algo na vida e hoje ajudam outras crianças e tudo que estão vivendo na miséria e na pobreza para que também cresçam, para que também mudem a sua vida. Pessoas que passaram problemas, dificuldades na família, dificuldades no casamento, dificuldade com os filhos e que aprenderam com tudo isso e que hoje ajudam outras pessoas com essas questões. Porque nós podemos transformar o nosso sofrimento, porque isso nos torna sensível às pessoas. A pergunta que eu quero deixar para você é essa: quem Deus quer usar nesta cidade? Quem que Deus quer usar nessa cidade? E a resposta é o teu nome, é você. Deus quer usar você. Quando Deus, Ele nos chama, Ele nos capacita. Deus não apenas te chama, mas Ele te capacita. Lembra de Jonas? Qual era... Gente, presta atenção. Qual que era o argumento que Jonas tinha para pregar naquela cidade? Se ele estava fugindo de Deus. Qual a capacidade que ele tinha para conseguir converter todo mundo, inclusive o rei, daquele lugar? Qual era a capacidade que ele tinha? Nenhuma. Ele estava inclusive fugindo de Deus. Ele nem acreditava, ele não acreditava. Mas quando ele se colocou para ser um instrumento de Deus, Deus o usou. Deus o capacitou. Então, se Deus está te chamando, vai, porque Deus, Ele te capacita.
Deus, ele te ajuda, Deus te dá a oportunidade de você aprender, de você crescer. A cura e a restauração de Deus na tua vida não são um fim, na verdade é um meio. O que eu quero dizer com isso? Tá, tudo bem, o Danilo chegou aqui na igreja, ele está cheio de feridas, está cheio de machucados na alma, está passando por problemas no seu casamento, está passando por problemas na sua família, ele tem um monte de coisas para ser resolvidas na sua vida. O Danilo, ele chegou assim aqui na igreja, estou dando um exemplo só, não é realidade. O Danilo, ele chegou assim, arrebentado na igreja, ele chegou, sentou aí onde você está sentado, e começou a ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi trabalhando ele, foi transformando ele, foi curando ele. Só que isso não é o fim. Não é o fim. Isso não é, tá, tudo bem, a obra está completa. Não, é apenas o começo. Porque o propósito de Deus para a vida do Danilo é muito maior do que ele pode imaginar. Deus não apenas quer curá-lo na sua alma, Deus não apenas quer restaurá-lo no seu espírito, Deus não apenas quer fazer milagres na sua vida, mas Deus também quer transformar ele em um agente transformador, em um instrumento da graça de Deus. Deus quer levá-lo, Deus quer fazer com que ele seja um instrumento, uma flecha da graça de Deus, alcançando outras pessoas. Esse é o propósito de Deus para a tua vida, irmão, você que está aqui. Deus vai continuar te curando, e você vai indo, você vai trabalhando as pessoas, mas o fim da igreja, desse lugar onde nós estamos, disso que está acontecendo aqui, o fim não é em você mesmo. Não é apenas curar tuas feridas, não é apenas restaurar teus problemas, não é apenas te curar, não é apenas te prosperar. Não é isso, igreja, é algo além, Deus tem algo maior para você. Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem algo mais espetacular do que você pode imaginar. Tem pessoas aqui que têm potencial tremendo, você nem sabe o potencial que você tem. Porque você está fugindo de Deus, e a gente só descobre o potencial quando nós estamos na obra. Jonas, talvez ele tenha fugido de Deus. Um dos motivos dele fugir de Deus é porque ele não se achava preparado. Ele achava que ele não tinha esse dom. Sabe quando que você vai descobrir os dons que você tem? Quando você está trabalhando, quando você vai estar agindo. Quando você começa a fazer a obra de Deus, você descobre habilidades que você nem sabia que tinha. Eu já vi pessoas virem à frente da igreja e falar: quando eu comecei a fazer a obra de Deus, eu jamais imaginei que eu conseguiria falar em público. Eu jamais imaginei que eu conseguiria orar por uma pessoa e ela ser curada. Eu jamais imaginei que eu conseguiria conversar com uma pessoa que está querendo tirar a sua própria vida, e essa pessoa ter um encontro com Jesus e ser transformada. Quando eu comecei a fazer a obra, eu jamais imaginei que eu podia ajudar uma criança, que eu podia colocar uma criança no caminho. Quando eu comecei a ministrar aquela família, eu jamais imaginei que eu pudesse ajudar aquela família a ser restaurada. Eu jamais imaginei que isso podia acontecer. Mas aconteceu por quê? Aconteceu porque você foi. Aconteceu porque você estendeu as tuas mãos e colocou as tuas mãos diante de Deus e diz: Deus, usa as minhas mãos. Se o Senhor precisa que algo seja feito, usa as minhas mãos para a tua glória e para a tua honra. A verdade, irmãos, é que tem muita gente que quando chegar no céu vai ficar extremamente decepcionado consigo mesmo, porque vai ver um monte de habilidades que tinha e que nunca descobriu. E nunca descobriu porque nunca fez nada, está sempre ensaiando, nunca estreia. Sabe, tem cristão que está sempre ensaiando. Ele vai numa conferência missionária, ele vem na igreja, vem um pregador de fora, fala para ele: quem quer servir a Deus a partir de hoje? Ele vem aqui na frente, recebe oração, chora e tal, e pai, vai para casa. Tudo isso é verdade. É verdade, ele se emociona, ele sente vontade de servir a Deus, ele quer ser um instrumento de Deus, ele quer levar a palavra de Deus, tudo isso é verdade. Mas ele está sempre ensaiando, ele nunca estreia, ele nunca faz algo diferente, ele nunca se move, ele está sempre vivendo ali no preparo, sempre se preparando. E você vai encontrar o irmão daqui com 89 anos, o que você está fazendo, irmão? Estou me preparando para o chamado de Deus. Começou com 20, quando ele entrou na igreja tinha 19, agora está com 89, está se preparando para o chamado de Deus. Eu digo para você, irmão, não importa a idade que você tem, o chamado de Deus é para hoje. Você pode ser jovem, Deus está te chamando hoje. Tem crianças hoje que oram e pessoas são curadas. Você pode ter 90, 100, 110 anos e Deus pode usar a tua vida tremendamente. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como a da águia. Eles caminham e não se fadigam. Eles correm e não se cansam.
Aqueles que esperam no Senhor são extraordinários. Aqueles que se colocam diante de Deus para ser um instrumento de Deus. Lá onde você mora, no bairro, no condomínio, na casa onde você mora, tem um monte de gente que precisa ser abençoada, precisa ser alcançada pela graça de Deus. Na tua família, na tua casa, tem um monte de gente que precisa ser trabalhada por Deus. Nessa cidade tem crianças que estão perdidas. Tem crianças que vão entrar no vício das drogas nesse ano. Talvez muito mais crianças vão entrar para o vício das drogas do que vão entrar para as igrejas. Nesse ano ainda. Porque o império das trevas está trabalhando e a força do mal é muito grande. E nós vimos isso semana passada. O império do mal, a força, aqueles que servem o dragão, eles estão trabalhando aos redores da cidade, nos lugares escuros da cidade. E a igreja não pode ficar presa nas quatro paredes. A igreja não pode ficar apenas se reservando para uma questão de santidade, apenas de ficar junto aqui e nunca sair para fazer a diferença. Ser santo só tem significado na tua vida se for para ir até o próximo. Santo aqui na igreja não precisa de santo. Aqui na igreja não precisa de santo. Aliás, a igreja era para ser o lugar, não o lugar dos santos. Porque a gente vem na igreja, a gente faz tudo bonitinho. Cumprimenta o irmão, dá paz do Senhor, e ora, e levanta a mão, e tu faz tudo isso. A igreja não era para, nem precisava disso. A igreja, o que é a igreja? Igreja era para a gente chegar aqui e trazer os nossos defeitos. Era você chegar aqui e falar, pastor, olha, eu tenho uma coisa para falar. O quê, irmão? Eu sou um mentiroso. Eu quero colocar isso aos pés da cruz. Aí o outro levanta, olha, pastor, eu tenho enganado as pessoas no meu trabalho. Vamos colocar aos pés da cruz. Porque igreja, irmãos, nós somos irmãos, aqui é uma comunidade. Aqui é o lugar para a gente lavar nossa alma. Aqui é o lugar para a gente se derreter diante de Deus. Aqui nós não estamos fazendo teste de quem é mais santo, quem canta mais bonito, quem faz mais para Deus, quem se expressa melhor, quem demonstra uma maior santidade. Aqui é o lugar da gente colocar as nossas porcarias, as nossas podridões e colocar diante do altar de Deus e dizer, Deus, é por isso que tem uma cruz aqui. Porque a gente está morrendo na nossa velha carne. Para a gente nascer de novo para o reino de Deus e para Jesus. Sabe, a vontade de Deus é que você seja transformado. A vontade de Deus é que você seja curado. A vontade de Deus é que a gente sacuda essa cidade, que a gente transforme essa cidade, que a gente mude essa realidade, que a gente esteja atuando ali no meio dos empresários, que a gente esteja atuando ali no bairro carente, que a gente esteja atuando ali nas escolas, que a gente esteja atuando ali no asilo, ali no hospital, que a gente esteja andando pelas ruas, sendo instrumento de Deus, e que muitas pessoas venham conhecer a Cristo e serem transformadas, e que o reino de Deus começa a ser implantado nessa cidade. E as trevas vão se dissipando porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque é uma força do mal dizendo que nós não vamos conseguir, aqueles que servem o dragão. Mas eu digo para vocês que o reino de Deus é maior. Pode ser que nós cristãos estamos acuados, mas o reino de Deus é maior. Nós precisamos sair e proclamar e anunciar o reino de Deus. Porque nós fomos chamados para sermos instrumentos da graça do Senhor. Deus é um obstinado em desafiar a tua vida para uma causa. Gente, presta atenção nisso que eu vou falar. Agora é a parte mais... A gente está chegando aqui no apogeu da ministração. Deus, Ele é obstinado em fazer com que você entenda que a tua vida é para uma causa. A tua vida é para... Gente, isso é maravilhoso. A tua vida é para uma causa. O que as pessoas mais precisam na vida é de um significado. Sabe, as pessoas estão correndo atrás de coisas tolas, de coisas que não chegam a lugar algum. Passam a vida inteira atrás de coisas, atrás de sentimentos, de fama, de grandeza, de coisa que não leva a pessoa, que não dá sentido para a vida. E de repente vem Deus e te chama e diz, olha, eu quero te desafiar para uma causa. Qual é a tua causa? Nós não estamos aqui apenas para comer, beber, dormir, comer, beber, dormir, comer, beber, dormir, comer, beber, dormir e morrer. Nós estamos aqui para fazer um marco. Nós estamos aqui para deixar o nosso nome na história. Nós estamos aqui para transformar o lugar que nós habitamos. Nós estamos aqui para fazer a diferença no mundo onde Deus nos colocou. E a pergunta que Deus faz para você é, para que você vive? Para que você vive? O apóstolo Paulo diz lá em Atos 20, 24,
Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha o que Paulo diz, gente, isso aqui não é a vocação de Paulo. Presta atenção, gente, porque tem gente que diz, ah não pastor, essa aqui é a vocação de Paulo. Não é a vocação de Paulo, só tem uma vocação à igreja. Qual que é a vocação da igreja? Nós recebemos do Senhor uma palavra para nós levarmos essa palavra. Nós somos testemunhas de Jesus. Todos nós deveríamos sair daqui dizendo esta palavra com convicção. Eu recebi do Senhor. Eu não considero em nada minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sabe, vamos imaginar assim. O Rafael, ele trabalha lá em Londrina. E aonde ele trabalha em Londrina, ele não trabalha para ganhar dinheiro lá. Há um propósito maior do que esse lá. Há um propósito maior do que... Há uma causa maior. Você que está estudando, estudando, pastor, para ser um advogado. Não é ser um advogado, isso é coisa pequena. Isso é coisa do mundo aqui. É algo maior, é uma instância acima. Deus está querendo te usar de alguma coisa extraordinária que Deus quer fazer com a tua vida. Eu queria que você entendesse isso. E tudo na nossa vida e na nossa história tem um sentido. Quando você olha para trás, você vai ver que Deus estava trabalhando todas as coisas. E até mesmo aquelas coisas que pareciam serem mais desastrosas na tua vida serão úteis lá no futuro para as grandes coisas que Deus vai fazer em você. Romanos 8, 28, né? Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, para cumprir o chamado de Deus e o propósito para o qual Deus o levantou. Deus, Ele te chamou para uma causa maior. Nunca esqueça disso. E tem uma frase que diz assim: aquele que não descobriu uma causa pelo que morrer, não encontrou, está aqui, um sentido para viver. Se você não encontrou algo que você diz, olha, eu morro por isso, eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso, eu vou me dedicar a isso. Então você não descobriu um sentido para viver ainda não. Eu quero concluir com uma pequena ilustração de duas freiras. Elas estavam indo de uma cidade para outra e aconteceu um acidente, elas faleceram. E aí foi o velório delas. E elas trabalhavam numa comunidade pequena e ajudavam muita gente naquela comunidade. Era uma comunidade pobre. E elas gastaram praticamente a vida delas inteira ali servindo naquela comunidade. E estava lá os dois caixões na igreja. E algumas pessoas começaram a falar de tudo aquilo que elas faziam. Olha, essas irmãs, elas ajudaram minha família. Elas ajudaram meus filhos. Elas trouxeram alimento quando a gente não tinha alimento. Elas nos deram oportunidade. Elas foram muito importantes na nossa vida. E eles estavam falando e de repente alguém levantou a mão. Era uma comunidade pequena, algumas pessoas ali. E o padre que estava fazendo aquele momento disse, olha, o senhor pode falar. E era um senhor do campo, com as mãos bem machucadas. Ele foi lá na frente e ele diz, essas duas mulheres, elas fizeram tudo isso que vocês falaram. E fizeram muito mais pela nossa vida aqui. Mas essas duas mulheres, elas fizeram muito mais do que isso. Elas trouxeram Deus para essa terra, aonde nós vivemos. Elas trouxeram o reino de Deus para o lugar onde nós habitamos. Nós estávamos esquecidos, nós estávamos empobrecidos no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. E essas mulheres não apenas nos ajudaram nas questões básicas da nossa vida, mas essas mulheres nos ensinaram
a respeito de Deus e nos levaram para Deus. Eu concluo dizendo isso para você hoje. Nós temos uma missão nessa cidade. Eu sonho com uma igreja que traga o reino de Deus aqui para a terra. Eu sonho com uma igreja, um espaço grande, onde a gente tem ali campos de futebol, onde as crianças possam vir de todos os lugares para ter a escolinha. Uma piscina para as crianças aprender a nadar, uma piscina olímpica, a quadra para praticar esporte, para praticar as lutas, as artes marciais, as coisas, para trabalhar o coração dessas crianças. Uma biblioteca, uma escola, uma creche, um lugar para trabalhar famílias que estão desestruturadas, um prédio onde a gente tem ali um centro de atendimento para a família, para ajudar as famílias. Eu sonho com uma igreja que seja muito além disso aqui, da gente ficar aqui sentado ouvindo, mas que seja algo prático. Uma igreja que funcione 24 horas, gente entrando, gente saindo, o reino de Deus acontecendo. Pessoas sendo mudadas, a realidade de vida de pessoas sendo mudadas. Conhecer crianças que chegaram a uma faculdade, a uma universidade, pelo trabalho da igreja, pelo serviço, pelo amor da igreja, pela dedicação, pela expressão do reino da igreja. Ver testemunhos aqui de famílias inteiras vindo aqui à frente, chorando aqui na frente, dizendo: nós estávamos destruídos, nossa casa, nosso lar, nós não tínhamos mais perspectiva de nada. E de repente vocês trouxeram o reino de Deus para nós. E hoje nós estamos curados. De ver pessoas que estavam lá quase que se suicidando, tentando tirar sua própria vida, e alguém foi lá da comunidade e resgatou. Abençoar a cidade. Só que, presta atenção, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É levar Deus para dentro do coração de cada uma dessas pessoas. Não é apenas suprir no básico. O básico é a expressão do reino. Mas é trazer o reino para a vida dessas pessoas. E mostrar que é um Deus que as ama. E mostrar que por mais forte que seja esse império que serve o dragão que está espalhado pelo mundo, esse poder que exerce do mal contra as pessoas, contra a humanidade, contra a criação. Por mais forte que esse poder seja, o reino de Deus, ele é maior. Ele é muito maior. Eu quero convocar você para a gente fazer junto isso. Eu não quero passar a minha vida inteira como pastor dentro de uma igreja, acomodado na minha zona de conforto, ganhando meu salário, sentado aqui, tá bom, 200 pessoas e tal, e tá tudo bem, e a gente fica, eu finjo que sou pastor, vocês fingem que são ovelhas, e a gente vai seguindo o caminho. Eu não quero isso. Eu quero que a gente se exponha, eu quero que a gente vá à frente, eu quero que a gente faça a diferença, eu quero que a gente conquiste espaços, que a gente comece a levar o reino de Deus para cada canto dessa cidade e fazer a obra de Deus. É muito mais do que pensar somente na gente. É através da gente pensar em cada próximo que Deus coloca diante de nós.